Olá, começa agora o Quadrado da Questão. A cada edição um novo tema e novo conhecimento em 15 minutos. E hoje a gente vai imaginar até onde podem ir os games. E para me ajudar nisso a gente tem aqui o Augusto Tanaka, ele é vendedor da Próximo Games. Olá Augusto, muito obrigado pela presença. Bom, a gente tem aqui uma frase do criador do Xbox. Os games estão bem longe do seu limite. É isso mesmo, Augusto? Eu diria que os videogames, se você for ter esse raciocínio, né, a gente vai ter a ideia errônea de que videogame é a simulação de uma outra realidade, né? Eu acredito que o videogame é um pouco mais que isso, né? O videogame ele pode estabelecer formas narrativas um pouco mais completas, imaginárias, que não necessariamente são meras cópias, né? Reproduções da realidade de maneira assim, crescente, né? Então, esse tipo de raciocínio eu acredito que seja da seguinte natureza. Os videogames, eles têm a obrigação de sempre oferecer experiências mais reais, com gráficos, digamos, impactantes ou, de certa forma, mais estimulantes, né? E para a gente conseguir imaginar até onde os games podem chegar, a gente tem que pegar o passado, como foi a evolução dos games, passando por Atari, Nintendo 64, PlayStation, agora Nintendo Wii. Qual foi a inovação em sua determinada época que mais marcou assim no seu tempo? Olha, eu diria que a inovação, isso você tem que pensar em inovação em vários sentidos, né? Eu diria que inovação tecnológica foi a partir, na minha opinião, né, isso é um pouco pessoal, que o CD, né, o fato de você ter uma mídia, um método de armazenamento maior, proporcionou que imagens e sons melhores pudessem ser transmitidos, né, pela TV. Isso, claro, sem contar com a contínua aumento de poder de processamento dos videogames, né. Em outro aspecto, né, o surgimento dos controles com sensores de movimento, né, eu acho que eu diria que seria a segunda maior inovação, né, tecnológica, que realmente quebrou o paradigma do videogame como um controle, como um mero estimulante de pressionar correto dos botões para algo mais interativo em que você usa outras partes do corpo, né? Talvez hoje o mais aclamado modo de jogo seja o modo online. Queria que você explicasse um pouco para a gente em qual console ele surgiu e explicasse como que funciona as pessoas terem essa interação dentro do próprio aparelho em casa. Bom, o jogo online, eu diria, falando de console, né, excluindo os computadores, se não me falha a memória, seria o Mega Drive, né? Muito antigamente você ligava no modem, né? Um processo bem rudimentar. Eu, particularmente, nunca experimentei isso e acho que a gente pode considerar que realmente começou-se a se jogar online a partir do Dreamcast, do Sega Dreamcast 98, se não me engano, e majoritariamente agora com os videogames da 7ª geração, que seria o Xbox 360, o PlayStation 3 e o Wii também, né? Eles seriam os videogames que anunciaram todo o potencial que o jogo online tem. Você acredita que é possível existir, quem sabe, até uma fusão entre o videogame e funções do computador, ou seja, o videogame fazer o que o computador faz hoje, ter outras funções além do entretenimento? Exato. Eu acredito que isso já está ocorrendo numa dimensão enorme. Se você ter em mente que hoje em dia os videogames eles têm, por exemplo, eles têm um processador, uma placa de vídeo, um suporte de armazenamento que é um disco rígido, que você pode gravar não só os jogos, como você pode ter música, fotos, você pode navegar na internet, ver YouTube, você pode utilizar redes sociais, o Flickr, ou o Twitter, ou, sei lá, o Facebook. Então, hoje em dia, o que se poderia até denominar que não temos videogames, temos centrais de entretenimento, né? E quem sabe até o Nintendo Wii possa ter revolucionado uma parte dessa com o Wii Fit, que hoje em dia não é nem mais um jogo, ele ajuda a fazer uma ginástica em casa. Você acredita que existirá games que façam isso além do entretenimento, quem sabe até ajudar no trabalho, na comunicação? Claro, com certeza. Justamente voltando à primeira pergunta, isso revela assim, o potencial do videogame, né, de apresentar, ser uma forma de entretenimento muito mais criativa, né, e potencializadora das aptidões das pessoas, né.
você ter um jogo que não é só um jogo, né? Como você pode usar para fazer exercício físico, para você aprimorar a sua coordenação motora, para você servir como instrumento de fisioterapia, né? Para pessoas, reabilitação. E falando ainda do Nintendo Wii, é inegável que ele revolucionou a forma dos joysticks, né? Você acredita que o Nintendo Wii, com esse controle remoto, que já não é mais joystick, o PlayStation Move, e até o projeto Natal do Xbox, que daqui a pouco a gente vai falar mais dele, você acredita que daqui para frente esse é o futuro do joystick? Ele está fadado a um desaparecimento daquele saudoso joystick Super Nintendo, PlayStation? Olha, eu diria que, antes de mais nada, tanto o projeto, o PlayStation Move e o Kinect, eles são preocupações mercadológicas, na minha opinião, da Microsoft e da Sony, de abocanhar o mercado do Wii, né? Que, eu não sei se você sabe, é o videogame mais vendido dessa geração. Então, eu diria que ele serve como digamos, para democratizar o jogo, para não ser assim, ele apresenta a interação de uma forma que muito mais simples e intuitiva do que você ter que apresentar, digamos, um controle. Hoje em dia tem 16 botões, né, mais ou menos. Você tendo o Kinect, no caso, o PlayStation Move, você pode permitir que crianças e idosos usufruam desse jogo. A indústria, eu acredito que vai esperar o resultado né, de vendas, de lucros, para ver se vão manter esse investimento nesse tipo de jogo, né? É claro que também, à medida que a tecnologia avança, né, esses sistemas vão ficando mais sofisticados e vão ficando mais perfeitos, com resposta mais rápida e menos suscetível a erros, assim, né? As pessoas vão gostar mais e a tendência é se ampliar esse tipo de jogo, esse tipo de acessório. Bom, então só para deixar claro aqui para os nossos telespectadores, eu queria que você explicasse um pouco do que é o Projeto Natal e como surgiu e o que é o Kinect, né? Bom, definindo antes de mais nada o aparelho, né? Ele é um acessório para um videogame que já existe, né, no mercado há uns 5 anos mais ou menos, que é o Xbox 360 da Microsoft. E ele é um acessório que você possui 3 câmeras, se não me engano 2, vários microfones assim, para captar o som e a imagem do ambiente com perfeição, né? O nome Natal, que foi um nome de projeto, assim, foi oriundo do gosto de um brasileiro que ele tem pela cidade de Natal, se não me engano a memória é isso. E então, a respeito desse acessório, eu diria que ele é o acessório mais inovador desde o emote, né? Enquanto o PlayStation Move, que a gente citou rapidamente anteriormente, é uma cópia assim dita pela Sony aperfeiçoada do emote, né? O Kinect é uma câmera com seus microfones que você dispensa a necessidade de controles, né? Então, tendo isso em mente, você vai poder, por exemplo, num jogo, com os seus movimentos, né, dadas as necessidades técnicas que sejam cumpridas, né? Por exemplo, uma mulher não pode usar uma saia, porque senão ele não consegue rastrear o contorno do corpo da pessoa. Por exemplo, você pode ter um jogo que você pode fazer dança, né? Você segue os movimentos de dança completo, não é só, digamos, citando Dance Dance Revolution, que são tapetes com sensores que você vai pisando. Você pode usar o corpo, o dorso, as pernas. O Projeto Natal é isso, né? É uma câmera que capta os movimentos e, lógico, você tem que corresponder ao que o jogo manda, a maneira... Até mesmo o jogo do Michael Jackson será lançado, né, para o Projeto Natal. Isso, exatamente. Fica à vontade. Não, justamente. Eu acho que esse tipo de jogo, digamos, mostra muito potencial desse acessório, né? Os jogos de música, né? Você está assistindo o Quadrado da Questão. Hoje estamos falando aqui, tentando imaginar como serão os games no futuro. E para me ajudar nisso, estou aqui com Augusto Tanaka, ele é vendedor da Próximo Games. Bom, Augusto, outra grande inovação da Nintendo é o Nintendo 3DS. É uma evolução do Nintendo DS, né, um portátil, só que com a tecnologia 3D. Essa tecnologia 3D das 3 dimensões, sem precisar do óculos, você acha que vai se fixar nos games daqui para frente? Bom, excluindo o fator preço, né, porque um televisor com potência que oferece suporte 3D, hoje em dia está na faixa de 8, 10 mil reais, né? Vamos dizer que eu diria que o óculos a função 3D sem a necessidade do óculos é muito promissora, né?
que é o caso do 3DS, né? Você não precisa do óculos. Eu não tive a oportunidade de experimentar, o gerente da minha loja foi a E3, né, que é a maior feira de entretenimento e videogame do mundo, experimentou e adorou, disse que é excelente, né? Eu acho que sim, eu acho que em parte, se popularizar, assim, se abaixar o preço também dos televisores sem óculos, porque também se você usa os óculos, você tem um certo cansaço, uma fadiga visual muito grande, né? Os jogos 3D vão se mostrar cada vez mais presentes a partir de agora. E o Nintendo 3DS continua sendo um portátil. Você acha que esses portáteis, como o próprio Nintendo DS, o PSP, o Game Boy, eles ainda têm mercado hoje em dia? Ou o celular hoje até pode evoluir e acabar ultrapassando e fadando eles enfim... Tomar um pouco o espaço, né? Eu diria que isso já ocorre em grande escala, né? Se você pensar, inclusive, Steve Jobs, né, da Apple, teve uma afirmação, claro, como sempre, meio megalomaníaca, dizer que o iPhone já é o maior videogame, já é o maior portátil, já é o maior suporte de videogame do mundo, né? Porque é o maior que tem mais iPhones do que 3DS, do que Nintendo DS e PSP, né? Eu acho que sim. Hoje em dia, inclusive no Brasil, tem uma indústria que já está cada vez mais sólida de entretenimento, de desenvolvedores para jogos de celular e portáteis. E à medida, claro, a tecnologia vai aumentando, você vai ter com mais capacidade de processamento num dispositivo menor. E isso sim vai fazer com que cada vez mais pessoas, né, pensem em videogame associado a algo portátil, né, pequeno. E não só os aparelhos estão evoluindo, mas os próprios games estão evoluindo. A quantidade de gráficos impressionantes que a gente vê nos games de hoje em dia. Justamente. É incrível, né? É incrível. Eu diria que, como eu falei, né, apesar disso não ser o único aspecto, né, interessante e cativante do videogame, eu diria que o gráfico, por exemplo, num jogo de corrida, né? Eu acho que aí está um exemplo de que aumento de capacidade de processamento só tende a trazer benefícios, né? Carros mais realistas, carros com um comportamento mais... que você pode interagir arrumando cada vez mais peças pequenas do carro para uma performance específica, né? Eu diria que isso é bom, né? Por outro lado, os videogames mais caros, né? Os aparelhos mais caros e talvez inacessíveis para uma grande parte da população, né? E você acha que ainda tem o que melhorar nos gráficos? Ainda é possível a gente olhar e achar que é um filme de cinema? Olha, ainda estamos muito distantes, né, de ter qualquer tipo desse engano, né? Qualquer pessoa com o olho minimamente treinado vai reconhecer que aquilo é algo de mentira, né? Mas eu acredito que a próxima geração dos videogames, né, já vai trazer assim, níveis que poderíamos dizer fotorrealistas, né? Um termo cunhado assim, para o videogame para dizer aquele jogo que atingiu um grau de perfeição altíssimo, né? Bom, eu queria que você agora dissesse para a gente 3 lançamentos desse mês, ou do último mês, de cada aparelho, Nintendo Wii, PlayStation 3 e Xbox 360, que você recomende para a gente. 3 de cada videogame? Um de cada. Um de cada. Bom, do Nintendo Wii, deixamos. É um jogo que particularmente não é tão recente, mas eu recomendo bastante, que seria o Super Mario Galaxy 2, né? Ele foi um jogo que foi muito bem recebido pela crítica. E em termos de plataforma 3D, eu diria que é o ápice do que o gênero pode oferecer, né? Super Mario Galaxy 2, perdão. Qualquer jogo da Nintendo são muito bons. Do Xbox 360, vejamos. O Halo Reach, né? Eu particularmente tenho uma certa... Não gosto tanto desse jogo, mas Halo é uma série exclusiva do Xbox, muito bem conceituada, foi lançado agora recentemente e é um tiro em primeira pessoa também muito competente. E para o PlayStation 3, também não é tão recente, né? Mas é um jogo chamado Heavy Rain, né? Foi lançado no começo do ano e ele é um jogo que, inclusive, investiu muito nessa proposta de ser um jogo simulação da realidade. É uma história, antes de mais nada, interativa, sabe? Bem legal, recomendo. Tá aí as dicas, então, para quem quiser, né? E a Próximo Games tem todos esses jogos que você disse e muito mais, né? Tem sim, nós temos... E onde fica a Próximo Games? Qual é o contato de vocês?
Olha, Lúcio, a Próximo Games tem um catálogo imenso, assim, né? Eu diria que é o maior do mercado, em termos de variedade de títulos. E a Próximo Games é uma franquia estadunidense bastante forte, que veio para ficar no Brasil. Ela está localizada aqui em Curitiba, na Augusto Stelfeld, 1516, no bairro Bigorrilho, né? O telefone é 3015-3292. Tá certo, então tá aí o contato para quem quiser. Augusto, obrigado pela participação. Obrigado. Você assistiu o Quadrado da Questão, tudo em 15 minutos. Até a próxima edição.